funcionar. Só falta o recurso, e o recurso não chega. Como que está na Itália nesse momento, que também passa por uma crise econômica, né, a crise europeia, se pensou em algum momento em retirar o recurso dos institutos, das fundações, institutos, dos serviços de saúde mental? Eu acompanho o que ele disse, e a minha questão é justamente focada na atenção básica. Meu nome é Leila, eu também sou psicóloga. Então, eu penso, há alguns meses eu estive aqui e ouvi uma palestra sobre violência sexual infantil. E aí foi colocado o que nós temos a nível de políticas públicas para acolher este homem que comete essa violência. E aí a gente não teve muitas respostas, né? Quais são os serviços que estão disponíveis para dar esse suporte? Aí eu penso em possibilidades, né, para evitar esses agravos, essa passagem ao ato, né, de um processo de saúde e doença na pessoa que tem um adoecimento psíquico, se o investimento na atenção básica com o acolhimento psicossocial não seria de fato uma saída para evitar que essa pessoa agrave o seu estado de saúde e doença e venha a passar ao ato e cometer uma atrocidade contra o outro, por exemplo. Então eu gostaria de ouvir tanto a opinião da Maria como da professora Estela. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ireli. Bom, eu sou psicóloga também, trabalho no Tribunal de Justiça. Eu não defendo a existência do hospital psiquiátrico e muito menos do manicômio judiciário. E eu venho muito mais incomodada com isso a partir de uma peça que eu assisti nos Porões da Loucura, que retrata o que acontecia, né, o que acontece no hospital psiquiátrico de Barbacena, e eu fiquei chocada até quando a professora Rose falou que ele existe, né, que ele funciona e tudo. Então, assim, eu de maneira nenhuma eu defendo cárcere privado, nada disso. Mas eu fico pensando no que é possível fazer, qual que é a medida de segurança que se pode tomar em relação ao louco infrator, que ao mesmo tempo seja uma medida de proteção para as pessoas inocentes à volta. Assim. Não estou dizendo que caia na questão da periculosidade e que está colocado lá no Código Penal, não é nada disso. Mas, de certa forma, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos, né, de acontecimentos, como, por exemplo, o que aconteceu com aquele copiloto que trancou a cabine do avião. E outros exemplos, assim. E aí a gente vê pessoas, né, que morrem, vidas que são ceifadas, assim, em detrimento disso, assim. Então, o que se pode fazer para que, ao mesmo tempo, né, que protejam as pessoas que são vítimas, às vezes, e que também não traga, que vai um pouco na direção do que ela acabou de perguntar, de que não permita que a pessoa passe para o lado. Obrigada. Bom, primeiro só antes colocar a pontuação, a gente não tem ainda absolutamente capaz, mas tem o relativamente capaz, continua sendo uma categoria existente. Mas por mais que a pessoa tenha uma tomada de decisão apoiada, ou seja, né, assistente social, psicóloga. Antes do que eu falar, vou dar pontuação sobre a extinção da categoria do absolutamente incapaz no Código Civil. Só para dizer que ainda existe um relativamente incapaz. Mas, por mais que a pessoa tome uma decisão apoiada, continua sendo no máximo relativamente incapaz.
E quanto à periculosidade, não está no nosso Código Penal esse termo. Na nossa lei, no Código Penal, não tem esse termo também. Mas o que eu queria dizer é que no meu... Não tem mesmo, não? Não. No Código Penal, existe uma concepção, uma formação doutrinária, mas não tem a palavra. É uma construção doutrinária jurisprudencial. Bom, no meu percurso de formação em psicologia... Scusa, ma di quando è il codice penale brasileiro? Foi reformado, a parte geral foi reformada em 84. Isso. Bom, no meu percurso de formação em psicologia, né, eu fui orientada pela psicanálise, pela reforma psiquiátrica e pela luta testemunial. Na minha formação em direito, eu sou abolicionista, né? Fui orientada nessa perspectiva. O máximo da litigação possível é o criminalismo. Mas, enfim, e caí na pós-graduação, no mestrado, como orientador pelo Cosmos, né? Caí como orientador que trabalha com neurociência. E aí você fez essa pontuação... E aí você fez uma pontuação muito interessante, porque é assustador a perspectiva da neurociência, porque ela reivindica o contrário do que a gente está falando aqui. Porque aí eu coloco aqui a pessoa do David Eagleman, que é um neurocientista norte-americano muito famoso, e que compila, né, o estudo de vários neurocientistas, esse é o mais famoso, e que escreve para o público geral, e ele coloca que a saída para todo e qualquer crime é a medida de segurança, porque existe um referencial etiológico do crime, né? Ou seja, é a atualização, a realização da escola positiva criminológica italiana. E isso é uma disputa que está posta para a gente, né? Ele sonha com a jurisprudência biológica, né? Enfim, existe hoje uma perspectiva de treinamento do córtex pré-frontal, que parece muito com laranja mecânica, né? Com Alex, enfim. Então, é uma disputa colocada porque reivindica justamente o contrário que a gente está falando. Só que a questão os neurocientistas não devem dizer como punir, por quê? Porque eles são... Primeiro, porque eles são históricos. Por exemplo, o embasamento, ele fala que você achar o referencial, a justificativa de um crime é uma questão de tempo, é uma questão de desenvolvimento da neuroimagem. A neuroimagem vai chegar a tal ponto de desenvolvimento que vai ser possível identificar microcircuitos que identificam o crime. Só que aí você para e pensa, qual é a população carcerária que a gente tem? E qual é o referencial que ele parte para isso? Ele pega 4 casos de pessoas com tumores na amígdala enormes do cérebro e que cometem atos atrozes, ou seja, eles pegam, por exemplo, o caso do Whitman, na década de 70 dos Estados Unidos, que tinha um tumor muito grande na amígdala e comete um assassinato de várias pessoas no Texas, para justificar que aquele crime foi ocasionado por um tumor. Mas isso é um caso excepcional que eles reivindicam para a política pública, né? Então, é um discurso muito perigoso, é um discurso muito sedutor, né? Porque está com o verniz da ciência, mas enfim, só fazer essa pontuação que é algo realmente assustador e que pode ocasionar na medida, no isolamento preventivo do sujeito. Pessoal, nós vamos caminhando agora para, acho que muitas questões para a gente poder fechar, né? Eu vou passar então a palavra para a professora. Adesso Bom, são questões. Comincio da quella più facile. Vou começar pela questão mais fácil. Os custos, os recursos. Non è facile, però è facile rispondere. Mas é mais fácil para responder. Perché discutevamo di questo all'inizio, prima di cominciare questo seminario. Falávamos disso antes do seminário começar. E io ricordavo una battaglia che noi abbiamo fatto in alcuni anni. E eu me lembrei de uma batalha que nós fizemos em alguns anos. Quando negli anni 90 già cominciava il problema della crisi dello Stato sociale, che bisognava la crisi più selvaggia
italiano, il deficit italiano. Que iniciava nessa época uma crise do Estado social, do orçamento, né, do Estado italiano. Erano anche gli anni in cui rallentava il processo di chiusura degli ospedali psiquiatrici. Foi também naquele ano que diminuiu o tempo, né, ou se freou um pouco o processo de fechamento dos hospitais psiquiátricos. Noi in quegli anni abbiamo fatto la battaglia per dire noi non vogliamo più soldi per la salute mentale. Então, nesses anos 90, a gente fez uma batalha para dizer a gente não quer mais dinheiro para a saúde mental. Vogliamo riconvertire la spesa improduttiva. A gente quer reconverter a despesa improdutiva, O meglio, la spesa che produce esclusione. ou melhor, a despesa que produz exclusão. Allora, questo significa fare interventi più significativi per chiudere i posti letto. Seriam fazer intervenções mais significativas para fechar os leitos E trasferire quei recursos, quelle persone anche i professionali, a lavorare nella comunità. e transferir aqueles recursos, até mesmo recursos de profissionais, a trabalhar para recolocá-los na comunidade. La discussione che facevamo con Filippo prima, Então, a conversa que tivemos com o Felipe che antes, raccontava quanta percentuale del budget e dei servizi dei CAPS viene destinata a pagare affitti a dei privati, gli affitti per i luoghi dove si svolgono i servizi. que ele então nos contava qual era o percentual que era destinado a pagar os aluguéis aos privados dos prédios, né, dos locais onde funcionavam os serviços públicos. Questa è stata anche un'altra battaglia che abbiamo fatto noi, perché i servizi fossero dentro posti pubblici messi a disposizione dalle istituzioni pubbliche, dal comune, dalla regione, dalla provincia. Nós batalhamos para que os serviços acontecessem em locais públicos, em estabelecimentos públicos, para o serviço da Per popolação. esempio, il servizio di salute mentale, ora mi viene in mente, un servizio di salute mentale a Trieste, uno a Bartolo, in un posto molto bello, è stato fatto in una ex caserma, una piccola Por caserma. exemplo, eu estou lembrando aqui de um serviço de saúde mental lá em Trieste, numa cidadezinha perto de Trieste, chamada Bartoli, acontecia dentro de um ex-quartel. Cioè la battaglia, io non dico che non si deve fare la battaglia perché esistano le politiche pubbliche e la spesa pubblica e la sanità pubblica, no? O que eu estou dizendo não é que não devam mais existir batalhas para que exista o serviço público, as despesas para o serviço público, não é isso. Però sicuramente io penso che si deve fare, sicuramente in Europa, non so qui, un gran lavoro per riqualificare questa spesa. Mas certamente tem que ser feito, pelo menos na Europa, não sei aqui, um grande trabalho para requalificar essa Perché lì despesa. c'è spreco, c'è corruzione Porque nisso tem desperdício, corrupção e anche pigrizia. e também preguiça. Perché il lavoro per cercare nuove risorse è anche un lavoro che mobilizza la comunità, che crea partecipazione. Esse trabalho para procurar novos recursos é um trabalho que mobiliza toda a população, que faz participar de tudo. Per esempio, una componente molto importante del movimento italiano antimanicomiale Componente muito importante do movimento italiano antimanicomial sono state le associazioni di familiari. foram as associações dos familiares. Io ho lavorato a Roma negli primi anni 90 Eu trabalhei em Roma no início da década de come lavoro 90 militante como um trabalho con militante, l'associazione di familiari com associações de familiares, e siamo andati per un anno in giro nella città e rodamos durante um ano na per cidade censire para fazer um censo i predios, i palazzi,
appartamenti, prédios, dos locali apartamentos, dos del locais comune que eram da che erano prefeitura, vuoti que estavam vazios oppure destinati, utilizzati male. ou destinados ou mal Ad utilizados. esempio utilizzato un terzo e il resto no. Por exemplo, no local utilizava só um terço, o resto não, E inoperante. noi dicevamo, in questi locali possono nascere i centri diurni. E nós dizíamos, olha, nesses locais podem nascer os centros diurnos, né, durante Noi o dia. abbiamo fatto su questo una grande battaglia che è durata un paio d'anni. Sobre isso fizemos uma grande batalha que durou alguns anos Abbiamo occupato 2 di questi centri e ocupamos 2 desses centros. e finalmente, quando è cambiata l'amministrazione, E finalmente, quando mudou a administração, noi siamo andati con questo elenco, nós fomos com essa lista, dicendo servono i servizi, questi sono i posti dove si possono fare. dizendo, os serviços são necessários, aqui estão os locais e onde eles podem ser E feitos. il comune nel giro di un anno ha aperto 17 centri diurni E a, in questi prefe... locali che avevamo trovato noi. e a prefeitura, no arco de um ano, ela abriu 17 centros diurnos nos locais que nós tínhamos E localizados. alcuni sono ancora in quei locali. E alguns desses ainda estão funcionando nesses locais. Quindi, mentre si fa la battaglia perché esistano le politiche pubbliche e facciano parte del budget dello Stato, Enquanto você faz a batalha para que existam políticas públicas e que elas façam parte do budget, do orçamento do Estado, è importante che facciamo noi la battaglia per creare queste situazioni virtuose. é importante que nós façamos também as batalhas para criar essas situações Anche virtuosas, perché sono grandi occasioni di partecipazione vera. porque são grandes ocasiões também de Perché participação noi nella verdadeira. città noi abbiamo messo in giro, non so, qualche centinaio di persone che andavano a domandare perché non riuscivamo a sapere in maniera ufficiale dove stavano questi posti. Porque nós rodávamos com mais umas 100 pessoas, porque oficialmente a gente não conseguia saber onde estavam esses lugares. La battaglia per la trasparenza delle istituzioni. A batalha também pela transparência das instituições. Poi le 2 domande più difficili, Bom, agora as 2 perguntas mais difíceis. quella su cosa si può fare perché le persone non passino all'atto, non aumenti il numero delle vittime. Aquilo que pode se fazer para que não se aumente o número de vítimas. Io penso che questo è un problema molto serio, certamente. Claro que eu acho que é um problema muito sério. Credo che però la battaglia che noi facciamo contro i manicomi giudiziari Mas acho que a batalha que nós fazemos contra o manicômio è proprio judiciário una battaglia per non aumentare il numero delle vittime. é justamente uma batalha para não aumentar o número de vítimas. Perché quelli che vanno dentro i manicomi giudiziari sono vittime anche loro. Porque quem acaba no manicômio judiciário também são vítimas. Allora noi dobbiamo trovare delle soluzioni, dei modi certo per evitare che ci siano i crimini, Nós temos que encontrar, sim, soluções e maneiras para se evitar que existam però aconteçam crimes. credo che dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra i vari crimini e le varie situazioni. Mas temos que prestar atenção a saber distinguir entre os diversos crimes Per e as diversas esempio, lei situações. citava il caso del pilota austriaco che ha ucciso se stesso e tutte le persone che erano nell'aereo. A senhora citou o caso do copiloto austríaco que matou a si próprio e todas as pessoas que estavam na Questa prova. persona prendeva degli psicofarmaci, Essa pessoa tomava prendeva, psicofármacos, ora io non ricordo, ma prendeva quelli antidepressivi atipici. ele tomava antidepressivos Adesso non atípicos. sono io che sbaglio, cioè avrei bisogno di uno psichiatra. Eu preciso de um psiquiatra Perché non que ricordo lembre. come si chiamano queste, ma prendeva, io ho seguito diversi casi di serial killer negli Stati Uniti. Eu acompanhei diversos casos de I criminoso ragazzi de di serial killer Columbine, nos Estados e Unidos, i ragazzi os di rapazes altri de 2 posti, Columbine e de e anche un outros, altro posto che ora non ricordo, in un altro lugar ho che non anche mi ricordo scritto il un nome. articolo su questo, anche loro prendevano psicofarmaci. eles também tomavam remédios psiquiátricos.
Io non credo che sia giusto dire che per colpa degli psicofarmaci questi hanno fatto ciò che hanno fatto. Eu não acho que é certo dizer que por causa dos remédios psiquiátricos eles fizeram o que Perché fizeram. il discorso che facevo prima sulle quote di libertà deve valere per tutti. Porque o que eu falava antes sobre a cota de liberdade tem que valer para todos. Penso però che la psichiatria e la psicologia deve fare un grande atto di umiltà. Eu acho que, porém, que a psiquiatria e a psicologia têm que Quando fazer um pensa grande di ato de poter humildade. prevenire, di poter eliminare il male che c'è sulla E terra, quando ela acha que vai poder eliminar o mal que há na Terra, e quando dice di fare, che bisogna fare, di eliminare il male che c'è sulla terra, deve ricordarsi quanto male ha fatto ela tem que se lembrar de quanto mal ela in causou nome di questa utopia, em nome dessa utopia. perché i manicomi sono stati la grande utopia di togliere dalla società gli elementi malati. Porque os manicômios foram uma grande utopia de tirar da sociedade os elementos doentes. Gli elementi appunto che però potevano infettare, che erano come dei virus, come Os il resto della elementos que società. poderiam infectar, que seriam como vírus que iriam Io infeccionar credo o che resto da la sociedade. psichiatria, la psicologia, la criminologia devono accettare che non possono prevenire. Então, a psicologia, a psiquiatria, a criminologia têm que aceitar que elas não conseguem E prever. noi come società E nós, como sociedade, dobbiamo trovare delle altre maniere temos que encontrar che outras non maneiras siano che non siano queste che abbiamo seguito que não finora, sejam essas que per dissemos até agora, ridurre il dolore, para reduzir a dor il dolore sociale Sociale. e i crimini. e os crimes. Lei faceva un discorso su Ela uomini autori di violenza. falava che sobre os ovviamente- homens autores de violência, se eu entendi bem. E questo mi interessa molto perché oggi in Italia, Isso me interessa muito, porque hoje na Itália, non oggi, ieri in Italia, ontem na c'è Itália, stata una grandissima manifestazione nazionale a Roma. fizeram uma grandíssima C'era manifestação il mio nacional em compagno Roma. che diceva che c'erano forse 1 milione di persone. E meu companheiro me disse que tinha mais ou menos 1 milhão Questa de pessoas. manifestazione era stata convocata per dire no alla violenza sulle donne. Essa manifestação foi convocada para dizer não à violência contra as mulheres. In Italia in Italia viene uccisa una donna ogni 2 giorni. Na Itália é morta uma mulher a cada 2 dias. No, non muore, viene uccisa. No, è morta. Ah, è morta, scusa, viene Morta. assassinata dal suo amante, dal suo marito, dal suo compagno, dal suo ex fidanzato, insomma, da un uomo che diceva di amarla. É por um homem que dizia que amava o marido, o amante, o namorado. Molti di questi uomini lo dicono anche i giornali, però ora sempre meno per fortuna, che si è trattato di un raptus. Muitos desses homens, eles falam que foi um rapto que aconteceu, um momento, Io ho lavorato... un lapso. Lapso. Non c'è raptus, No, uno scoppio di violenza, un impulso. um impulso de violência. Io ho lavorato per tanti anni in 2 centri antiviolenza, ho collaborato. Eu colaborei em muitos anos num centro contra a violência. E lì mi sono fatta l'idea che è vero che spesso questi uomini sono persone infelici. E ali eu vi que frequentemente esses homens são pessoas infelizes. Del resto, qual è l'idea di amore che ha una persona che alla persona che dice di amare gli spacca la faccia? Que ideia de amor tem essas pessoas que eles quebram a cara de uma pessoa a quem dizem amar? Io penso però che sia molto pericoloso psicologizzare questo problema. Mas eu acho que é muito perigoso psicologizar esse problema. Psicologizar esse problema. Cioè, io penso che è giusto aiutare tutti. Cioè, io penso che anche lo stupratore ha diritto ad avere la difesa legale e se sta male ha diritto di essere curato.
Acho que é justo ajudar a todos. Se o estuprador ele está mal, ele precisa ser ajudado. Io penso però che non sarà con uno psicologo o psichiatra in più che noi toglieremo dalla società. Eu acho que não vai ser com um psicólogo ou um psiquiatra a mais que nós vamos tirar da Dalla sociedade società un problema che ha radici molto profonde. um problema Molto que profondo. tem raízes profundíssimas. Il problema è il legame tra il patriarcato, O problema é a ligação la entre o società moderna patriarcado, e anche la democrazia. a sociedade moderna e também a democracia. È ciò che ci spiega perché tanti uomini uccidono o distruggono le donne di cui loro pensavano di essere proprietà. É o que nos explica por que tantos homens eles destroem e matam tantas mulheres das quais eles pensavam ser os Io penso che proprietários. su questo si deve certo aiutare, si deve ovviamente aiutare le vittime, su questo non c'è Claro que tem que problema. ajudar as vítimas, Ma é bisogna anche óbvio. aiutare queste Ma persone, se ma mai il grande necessario. aiuto è quando gli uomini andranno in strada e diranno l'amore non c'entra niente con la violenza. A grande ajuda também a essas pessoas, mas a verdadeira ajuda é quando Cioè, non eles è un disserem lavoro, que o amor não tem nada a ver com a non è un violência. lavoro psicologico da fare, è un lavoro politico e culturale, Não é um molto trabalho profondo. psicológico a ser feito, mas sim político e cultural muito profundo. La gente giovane, i miei studenti all'università, Os jovens io estudantes discuto meus con na loro di universidade, questo perché ancora io mi sento dire da studenti di scienze politiche, porque eu ainda escuto de estudantes de ciências políticas, lui l'ha picchiata perché lei gli ha messo le corna. ele bateu nela porque ela traiu ele. E perché una donna non può tradire? E por que uma mulher não pode trair? Certo, se ti ha tradito e si è comportata male non è una bella persona. Claro que se ela te traiu e não se comportou bem, ela não é uma boa Ma pessoa. perché tu devi prenderla a schiaffi per strada? Mas por que você tem que bater E fare nela un na occhio rua nero? e fazer ela ficar com o olho roxo? Non ti vergogni? Você não tem vergonha? Cioè io credo che prima della psicologia ci deve essere la morale e la politica. Eu acho que antes da psicologia tem que ter a moral e a política. Antes. Poi anche la psicologia. Depois também a psicologia. Bem, gente, eu acho que assim, né? Acho que fizemos o nosso trabalho hoje, né? Eu fico assim, muito feliz por a gente ter construído esse encontro aqui, sentindo a potência dele. Muito feliz por essa presença, né, da Maria Grazia. No, ma grazie anche a voi che vi ho sentito molto vicini. Obrigada também a vocês, que eu percebi vocês muito próximos. Isso. Espero que a gente consiga, né, ampliar e aprofundar esse diálogo, não só com a Maria Grazia, com a Fundação Franco Basari, porque eu acho que sempre que a gente está ali trabalhando, né, com esse tema da reforma psiquiátrica italiana, é interessante porque a gente não está exatamente falando de psiquiatria, né? Não estamos falando de psicologia, nós estamos realmente falando de outras coisas, estamos falando da complexidade. E acho lindo essa atitude, que é a atitude, né, de quando a gente sempre tem a Itália é uma política, né? E é lindo quando a gente vê essa atitude profundamente reflexiva e crítica, não é autolaudatória, não é? Que se expõe, e que eu queria encerrar comentando que a Maria Grazia, porque hoje a minha função aqui é de apoiar, né, de viabilizar esse encontro que está acontecendo aqui. E achei muito lindo quando a Maria Grazia olhou ali para o título, né, que a gente tinha feito, né, Felipe, batalhando para o título, fazer e tal. Ela leu ali modelos, né? Você fala, modelos, né? Isso é bem o estilo da Maria Grazia, modelos, começou já em dieta, começando modelos. E realmente, né, eu acho que é isso. Eu acho que mais uma vez nós estamos diante, né, do desafio da construção da vida, né, com todos os seus, né, com todos os seus meandros, com toda a sua especificidade, nas circunstâncias, reconhecendo as circunstâncias que são específicas e falando dessa. Eu achei que hoje foi lindo, porque nós íamos falar aqui do fim dos manicômios, né, judiciários,
né? A gente já sabe que isso aconteceu, mas a gente pôde falar de toda uma pauta de discussão, e essa sim é a pauta de discussão, e são os problemas que devem orientar, eu acho que é a nossa produção, eu acho que isso repercute, né, aqui no Conselho Regional de Psicologia, repercute dentro da universidade. A gente quer localizar aquilo que exatamente nos inquieta. É ou não é um coração valente, gente? Então, no tipo do coração valente, assim, né?